Agora eu te pergunto, qual é a graça de olhar uma novela e saber o final? De olhar um filme e saber o final? Você sabe qual é a graça? Nenhuma. Você sabe quando que você vai descobrir o teu propósito? Só no final. Só no final. No final da caminhada. Deus, ele, quando tu começa a caminhar pro propósito, ele começa a liberar partes, pistas sobre esse propósito. E sabe como é que você sabe que está no caminho certo? Quando você é guiado por ele. Mas não queira entender tudo de uma vez. Não queira esperar uma revelação de todo o propósito. Imagine que... Quero fazer uma analogia para você entender melhor. Nós somos o motorista de um carro. E você está numa autoestrada. À noite. E o farol desse carro, ele vai te mostrar 100 metros. Ele vai iluminar 100 metros. E você tem uma estrada bem longa para seguir. Mas você só consegue enxergar 100 metros de cada vez. Conforme você vai andando, você vê 100 metros. Andou mais um pouco, você vê 100 metros. Mas você não consegue ver todos os quilômetros da estrada. E assim é com o nosso chamado e com o nosso propósito. Nós estamos no carro, dirigindo, e o Espírito nos guia por essa estrada, e nós conseguimos visualizar apenas uma parte, apenas os primeiros 100 metros. O propósito é assim, você só vai enxergando progressivamente, conforme tu vai caminhando, vai andando, você vai enxergando e entendendo o propósito, até chegar lá no final de todas as coisas. Então, o que eu quero te falar? Como é que você faz para entender esse propósito? Para começar a caminhar, para começar a seguir? Em primeiro lugar, como eu falei, você é para ser um motorista dentro de um carro. O carro seria o seu corpo. Seria o seu corpo físico. Esse é o carro. Esse vai ficar, esse se perde. A alma, ela governa sobre o carro. É como se fosse o motorista do carro. E o espírito é como se fosse a estrada. Então você precisa governar sobre o seu corpo. Só que o que acontece? Tem pessoas que elas não estão nem na direção do carro. Elas estão sentadas no banco de trás, permitindo que alguém dirija a vida delas. Ou algum espírito das trevas, algo assim. Então, assuma primeiro, o primeiro de tudo, assuma o controle da sua vida. Assuma o volante do carro. Entre, acelere, pegue a estrada, conheça o carro, ajuste o carro, ajuste as coisas no seu corpo que tiver para ajustar e bora acelerar esse carro. Coloque ele na estrada, coloque ele no propósito e você vai começar aos poucos a enxergar os primeiros 100 metros, depois os 200, depois os 300, e conforme você for caminhando, você for andando pela estrada, você vai enxergando e entendendo melhor o propósito, você vai conhecendo a estrada, e é assim que você vai conhecer o teu propósito. Invista em você, invista em conhecimento, invista em intimidade, invista em tempo de oração, tempo de leitura da palavra. Um código que Jesus passou importante era o seguinte: Jesus, ele não sabia todo o chamado dele, mas ele dizia assim, ó, que ele fazia a vontade do Pai, e tudo aquilo que o Pai, ele viu o Pai dele fazer. Então você precisa realmente entrar numa profundidade, com intimidade, conhecer a voz do Pai, para pegar uma direção, para poder seguir em qual estrada que você vai seguir. Amém? Eu vou te deixar um abração aqui nesse conhecimento, e amanhã tem vídeo novo no canal. Se você gostou, dá o like aqui abaixo, curta. Se tu não gostou, dá um dislike e tá tudo certo. Um beijão para você e um ótimo sábado.